Olá, gente, boa noite. Bom, a gente está, primeiro, um pouquinho atrasado da nossa Assista Mulheres de hoje, tá? A gente teve alguns problemas técnicos, pode ser assim dizer, né? A gente caiu um pouquinho antes de entrar. E, primeiro, dizer bem-vindos a todas e a todos. Qualquer problema aí no áudio, por favor, pode falar, tá? Qualquer problema também de imagem ou outra coisa, pode falar também aí pelo chat, tá? Para ver se a gente tem um retorno aí do que a gente está tentando minimamente enviar para vocês. Bom, a temática de hoje, no Assista Mulheres, é uma temática muito real nas nossas vidas, né? Uma das pautas das várias violências que as mulheres sofrem, mas tem a ver muito com a discussão recente, inclusive, que tem ganhado uma certa força devido ao Esposas Portal, mas que tem a ver com a exposição. Olha, Rebeca, hey, Rebeca, tem a ver com a exposição de imagens íntimas de nós mulheres, que acontece geralmente com as meninas mais novas, mas nós mulheres mais maduras também a gente acaba sendo afetada. Oi, Gilmar, tudo bom? A gente também acaba sendo afetada, assim, por essa prática tão machista de expor as mulheres, de inferiorizar as mulheres, de criar, em determinada medida, até um tribunal moral contra nós mulheres, né, como se as imagens íntimas fosse algo que fosse, enfim, ruim, surreal, que ninguém fizesse, ninguém ficasse nu, ninguém fizesse sexo na vida, né? Então, assim, são coisas que realmente bem atrasadas até, mas que é muito comum para se julgar mulher moralmente, né? Atacando a nossa integridade mesmo moral do ponto de vista de expor o nosso corpo, né? De forma tão pejorativa. Né? Bom, então a gente, para abordar essa temática, que não é uma temática tão fácil assim, oi, Ana, que não é uma temática tão fácil assim, apesar de ser corriqueira, assim, né? Porque com as redes sociais, com o celular, tem se tornado a troca de informações, de notícias e também de imagens, tem se tornado mais comum entre nós, né? Então a gente vai encontrar, obviamente, nessa ferramenta no celular, na internet, um meio para estar divulgando muitas coisas. A depender do caráter das pessoas que vão estar divulgando, claro, vão ser coisas boas ou coisas ruins. No caso das mulheres, tem se tornado corriqueiro porque, primeiro, é comum a gente expor a nossa imagem para nós mesmas e para quem a gente gosta. Tá? Então, primeiro dizer que fazer nudes, tirar fotos íntimas, não tem nada de anormal, não é errado isso. O errado é expor assim, essas imagens como vem acontecendo em uma maior proporção com a internet. Eu digo com a internet porque antes mesmo da internet existir, já havia essa postura que a gente chama de pornografia de vingança, né? Essa postura de expor a imagem das mulheres para nos atingir moralmente, nos inferiorizar, nos colocar como vadias ou putas, como se puta fosse algo que a gente pudesse fazer o que bem entendesse, inclusive escrachar, desrespeitar, né, a pessoa. Eu estou dizendo isso que ganhou proporção com a internet, mas que antes já existia, mas era tão de pouco alcance que a gente praticamente não tinha notícias, né? Mas eu lembro bem de 98, quando eu estava na UFC, no curso de Geografia, no bloco de Química, eu cheguei em 98 para fazer uma disciplina lá de Química e eu me deparei e fiquei aterrorizada com o que eu via imagens xerocadas né, imagens íntimas de uma moça na parede. O seu anterior, seu namorado, antigo namorado, havia exposto as imagens íntimas dela que ela tinha obviamente tirado com ele, para ele, enfim, e aí ele, para se vingar do final da relação, ele resolveu expor. Então, pornografia de vingança não é novidade,
tá? Mas com as redes sociais, como eu falei para vocês, na verdade, com a internet, tem ganho uma proporção, uma dimensão ainda maior. Tá? E aí a gente vai se encontrar muito com aquele comportamento do homem querendo machucar a mulher, atingir a mulher, inferiorizar a mulher, e acha que por estar atrás de um celular não vai ser culpado, ou porque a imagem foi para ele, é dele, ele pode fazer o que bem entender, porque o celular é dele, ele pode fazer o que bem entender, como se isso fosse verdade, e não é bem assim, né? Não é porque você está numa rede social, por trás de um celular, que você pode fazer o que bem entende, falar o que bem entende, e escrever o que bem entende sobre determinadas pessoas. E aí, o que, que a gente vai encontrar? Né? Uma geração que pega essa ferramenta de internet sem o devido uso e vai, obviamente, diante dessa sociedade machista, utilizar isso da pior forma possível para atingir as mulheres. Tem um comentário aqui, eu já vou ler. Desculpa, gente, hoje eu estou com a minha rinite mais atacada ainda. Rebeca está presente. Oi, Rebequinha. O Gilmar também está assistindo. A Ana. A Jane. Sua generosidade com as mulheres vai ser recompensada. Sucesso. Olha, James, a gente está fazendo o que a gente pode, na verdade, tentando colocar, digamos, o dedo na ferida em temáticas que para nós é muito cara, e eu acho que a gente não pode mais jogar essas discussões para debaixo do tapete. A Ana diz assim: eu entendo perfeitamente seu sentimento de se chocar com isso. Já vi isso também em diversos lugares. A Rebeca, organizar mais as mulheres para enfrentar o patriarcado é fundamental para a atual conjuntura. É isso, gente. Organizar mulheres não é tarefa fácil, mas é fundamental, e exatamente como a Rebeca coloca, para não só enfrentar a conjuntura, mas para que a gente possa minimamente ter uma vida digna, né? Porque até isso a gente não é respeitada. A temática de expor as imagens das mulheres, primeiro foi complicado porque a gente assistiu 2 filmes, tá? Um filme brasileiro, que se chama Ferrugem, e um filme, quando a gente pega filme para falar sobre mulheres, tanta violência, né, que a gente fica muito mal. E aí a gente assistiu esse filme Ferrugem, metade ou parte do filme vai estar muito focado na vida de uma adolescente que está no colégio, e aí, enfim, vai ter uma relação sexual com um paquera, um namorado, sei lá, um ficante, pode-se dizer, e aí essa imagem vai ser postada nas redes sociais, nos grupos da escola, e, enfim, e ela vai ficar bem arrasada, vai ser muito humilhada na escola, e aí ela acaba tirando a própria vida. Isso não é algo irreal, tá? As meninas, elas têm a vida destruída, as mulheres têm a vida destroçada, não é só moralmente. As mulheres que trabalham, inclusive, são demitidas dos locais de trabalho, né? As meninas que estudam, elas saem da escola ou saem da universidade porque elas passam a ser humilhadas e achacoalhadas, digamos, o tempo todo, né? Tanta violência nesse processo de divulgação da imagem que elas acabam tendo que tentar mudar de vida e esquecer esse tipo de violência, que é muito complicado. Tem outras que, inclusive, têm que sair do bairro ou sair da cidade em que mora para tentar mudar de vida, porque, na verdade, é um julgamento tão forte, tão pesado contra elas, que elas buscam, obviamente, serem mais respeitadas. E aí a gente vê que depois da metade do filme, o filme, como ela se mata, né, na escola, e aí tem um dado que eu tenho levantado muito nos últimos períodos, que é um dado que eu tive acesso, que é pela Secretaria de Mulheres, que diz que de 2015 a 2017, 127 mulheres, meninas, adolescentes, cometeram suicídio devido à prática da pornografia de vingança. Então, isso leva, assim, a uma destruição emocional, psicológica, de vida, e, né, as meninas, algumas, vêm a cometer suicídio. Então, a gente está falando de uma pauta mas muito cara para nós, mulheres. E aí a gente foi para um segundo filme, tá? O segundo filme, que é um filme mexicano. O nome do segundo filme é Depois de Lúcia, e a gente trouxe algumas mulheres para debater também essa temática, tá? Uma temática muito importante, e eu vou já passar para elas. Primeiro a Pamela.
A Laura, Laura, minha colega Laura, a Laura diz assim: precisamos educar nossas crianças na perspectiva feminista. Isso, o feminismo ele faz bem para as mulheres, mas ele faz bem para os homens também. Né? Quando a gente vê esse destroço na vida das mulheres, a gente também não pode deixar de levar em consideração que os homens precisam sim serem punidos quando cometem erros contra nós mulheres e, obviamente, vai ter a sua vida também destroçada. Não no mesmo peso que nós mulheres temos as nossas, mas o feminismo ele vem para tentar, né, salvar essas mulheres, nós mulheres, dessa condição de inferiorização e de violência que a gente sofre tanto, né? E aí acaba, obviamente, construindo uma nova sociedade de respeito à mulher e construindo um novo homem também. A Ana diz assim: a série 13 Porquês também mostra um pouco a respeito do impacto destrutivo que pode acontecer por conta desse patriarcado. Olha, Ana, eu não conheço a série, viu? Mas eu vou buscar assistir. Tô assistindo aqui alguns filmes muito interessantes, eu vou colocar essa na minha relação. Bom, gente, vamos passar agora para as convidadas, né? Eu já falei muito. Hoje o dia foi bem esticado, então vamos chamar aqui as mulheres que vão participar dessa mesa hoje de debate sobre a questão de mulheres, tá? Queria aí que o pessoal que está aí no estúdio, entre aspas, ajudando aí a colocar as mulheres, pudesse colocar. É muito boa. Legal. Oi, tudo bom, Pamela? Boa noite. Oi, tudo bom, Ana? Obrigada por Boa ter aceito noite. o convite. E aí, Eu nós que duas agradeço. assistimos os dois filmes, né? Mas a gente vai focar no. A Raquel também assistiu os dois. Boa noite. Tá faltando a Jéssica, né? A Jéssica tá com problema Jéssica. na internet. Não sei se ela vai conseguir entrar mesmo. Então, assim, a gente convidou a Pamela Jéssica, que é estudante de serviço social, a Raquel, que está sempre aos domingos aqui com a gente, nessa live de Assista Mulheres, e a Jéssica Rodrigues, que não está conseguindo entrar, está com problema na internet, e ora talvez ela consiga, e ora não, né? Bom, então vamos começar com a Pamela. Pamela, o que você achou aí do filme, da temática? Fale um pouquinho sobre. Então, né, para a gente conseguir falar sobre o filme, eu tenho que pelo menos explanar um pouquinho para as pessoas compreenderem só alguns pontos que eu achei que seriam importantes serem destacados, né? No filme mesmo, eu não pude apontar a idade da Alejandra, que no caso é a personagem principal, a protagonista, que tem o seu vídeo disposto em redes sociais, né? E ela tem simplesmente 15 anos, né? Então, é bem recorrente que esses casos, né, de exposição aconteçam bem nessa idade. E importante que você também ressaltou a questão dos suicídios ocasionados devido à exposição, que eu também li falando sobre esses 127 mulheres e meninas que suicidaram-se, né, devido a essa exposição. E eu levanto questionamento, né, assim, esses dados foram de 2015 e 2017, né, hoje em dia o acesso à internet é muito maior, hoje o acesso para você mandar uma coisa para outra pessoa no WhatsApp, Facebook e dentre outras redes sociais é muito rápido, muito fácil, então imagina quantas mulheres e meninas hoje não aumentaram esse número de 127, né, porque a gente está falando de 2017, já são mais de 2 anos de diferença a se contar, né? E dentro do contexto atual, então, eu acho que fica ainda mais difícil lidar, porque uma parte importante é que ela em nenhum momento, após ter a sua intimidade exposta, ela conta para o seu pai, né? Porque dentro da história do filme, a mãe acaba vindo a falecer e eles acabam indo morar em outra cidade, né, na cidade do México. Nessa cidade ela vai tentar uma vida nova, né, porque já tinham passado por um grande abalo de uma perda de uma mãe, e ao encontrar, né, na escola, acaba indo a uma festa,
acaba, né, tendo relações que é comum e que não tem nada de errado, né? Porém, após isso, tem a sua intimidade violada ao ser exposta, né? No do Ferrugem ainda é mais pesado, porque o vídeo acaba indo para um site pornô, que é muito mais pesado ainda, né? Mas nesse filme, do Depois de Lúcia, acaba indo para redes sociais e acaba que toda a escola, que já não era um ambiente muito bom, porque era um ambiente novo, quando você entra na escola, você já fica com medo de como as pessoas vão te ver, de como as pessoas vão te ouvir, de como elas vão te reconhecer. Então, tendo essa questão dessa exposição íntima, causou ainda mais, né, um medo nessa garota, sem falar de antes de várias coisas que passaram com ela, não só a questão da exposição íntima, mas sequências de abusos com relação a bullying, com relação a abusos sexuais, e que é muito pesado falar, né, sobre isso. Mas eu acho que o ponto central é pensar quantas mulheres e quantas meninas ainda vão passar por isso, né, por essa questão de simplesmente confiar em alguém, de confiar em um homem, um cara que ela tá, uma mulher que ela tá, mas que normalmente acontece com o homem, né, que ele que acaba vazando, e por toda essa conjuntura de machismo, de que a mulher não pode ter o seu corpo, que o corpo da mulher é como se fosse algo que tem que ser guardado às chaves, né, tanto que a gente é criada de uma certa maneira assim, e muitas foram criadas assim, que não poderiam se expor, que se expor é porque está dando brecha, e uma parte bem marcante do filme é que a parte onde aparece que ela vai ser realmente estuprada, ela estava dentro do banheiro, presa, sem qualquer reação. Ela não estava com roupa curta, ela não estava lá porque ela queria, ela estava lá por uma questão de escola. Então, não existiu lugar, não existiu roupa, não existiu situação que atrapalhou, que realmente, foi porque ela quis fazer. Ela foi violentada. E isso é muito problemático, porque além da violência da questão da exposição, teve a violência sexual, que é a face mais pesada de tudo isso. Pamela, tem uma coisa importante que você fala em relação às famílias, né? Tanto do filme Ferrugem como a do outro, são comportamentos bem diferentes. Mas quando a gente lê os relatos aqui também, né? Os relatos nas redes sociais, nos artigos sobre a pornografia de vingança, a gente vê que a exposição das imagens das meninas, das mulheres, atinge em cheio digamos que a reputação da família também, né? Então, uma das coisas que é muito assustador para adolescente é que a família saiba o que aconteceu, né? Porque ela sabe que ela não vai arrastar essa culpa sozinha, né? A família também vai acabar sofrendo com isso. Eu digo isso porque eu tive muito próximo a mim um caso de uma menina que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado de expor as suas imagens íntimas, né? Mais de um ano de namoro, tinham imagens, né, com ele e passou outras para ele, enfim. E ele, depois dessa relação, do fim da relação, ele começou a ameaçar, dizendo que ia expor essas imagens. E quando ela me falou, e eu quis conversar com a mãe, inclusive para fazer a denúncia na delegacia da criança e do adolescente, uma das coisas que ela pedia muito, não, professora, minha mãe não pode saber, porque uma das coisas que ele mais fazia era ameaçar contar a mãe, para dizer para a mãe o quanto ela era vadia, né? E é exatamente a exposição da imagem, né? Ao mostrar essa coisa do sagrado que você coloca, que também na nossa sociedade nós temos imagens de construções de mulheres, a Eva pecadora, né? E a Maria, mãe de Jesus, a pura, né? Então a gente tem esses dois pontos de vista da construção da mulher na sociedade, e que a puta, a vadia, ela merece todo tipo de violência, o que é péssimo, né? Muito ruim. E aí, é exatamente quando a Alejandra, ela passa então a sofrer, depois que tem a exposição das suas imagens, do vídeo dela tendo relações sexuais com o cara lá na festa, né? Também adolescente,
ela passa a ser humilhada todos os dias pelos meninos e pelas meninas, né, amigas dela, e ela sofre tanta violência, violência sexual, é estuprada, como você colocou, ela é obrigada a comer, se não me engano, coisas né, não sei se ali é esperma ou se é bosta, porque que é, mas enfim, ela passa por bosta, né? Ela passa por uma série de humilhações constante, diárias, né? De inferiorização mesmo, né? E aí ela, como se fosse um corriqueiro, banalizar a vida de uma menina por ter feito relação sexual, né? Como se fosse algo, que eu exatamente estava dizendo, algo que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz, né? É tão ridicularizado, é tão violentado a esse ponto de ser questionado moralmente, como se fosse algo que ninguém fizesse, fosse algo sujo, impuro. Então, o sexo aí na vertente da Eva, né, pecadora, né, e que merece aí ser, inclusive, expulsa do paraíso, expulsa daquela rotina de dia a dia, da normalidade, do cotidiano, que a lei passou a ser. Ela foi expulsa de uma relação de respeito, né, que ela tinha que ter como pessoa, como gente, como mulher, né, e aí todos passam a desrespeitá-la, e ela vai sofrendo calada porque ela não quer compartilhar isso com o pai, e assim como a jovem que chegou até a mim não queria que a mãe soubesse, né, por muito medo também de ser julgada pela família, e depois arrastar a família junto com isso, porque as pessoas também acabam questionando a educação que a filha recebe. Enfim, são morais tão conservadoras, tão ridículas, né? O que a gente chama de falso moralismo, né? Porque todo mundo fica, sexo a maioria das pessoas fazem, porque ser tão julgada, ser tão caluniada por algo que é tão comum, que a gente deveria tratar, na verdade, era evitar, né, essa exposição sem autorização das mulheres, que isso sim é que é crime, isso sim é que é errado. Pamela, eu vou passar agora para a Jéssica Rodrigues, tá, Jéssica? Você pode comentar aí a sua parte aí do filme, o que você achou sobre essa temática, bem pesada. Oi? Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Gente, a minha internet está péssima, mas eu vou tentar aqui. Tá dando para me ouvir, né? Tá falhando? Mas dá para ouvir. Tá todo mundo mudo para mim. Tá dando para ouvir, viu, Jéssica? Gente, pronto. Falando primeiramente do filme, né? Foi um filme que me chocou muito, porque ao mesmo tempo que é uma ficção, é uma realidade, né? E assim, para mim foi um filme de silêncios, porque foram poucos diálogos, mas cenas muito fortes, né? Que impactam muito nós enquanto mulheres, porque a gente pode, qualquer uma de nós pode ser vítima daquilo, né? E aí quando acontece de fato, né, a exposição, eu pensei que como a gente sofre com essa questão da exposição, que não termina no clique, mandei o vídeo. A violência, ela não acaba ali. Na verdade, ela começa ali. Ela começa com o envio do vídeo e vai reverberando em todas as esferas da mulher. Ou seja, a personagem principal, a Alejandra, ela já era uma menina que vinha sofrendo com a perda da mãe, e aí ela tinha uma relação de silenciamento com o pai, e para completar, né, para piorar a situação dela, ela sofreu esse crime, né, essa divulgação das fotos, e isso reverberou em todo o restante das relações dela, né? Então, assim, depois que eu vi o vídeo, e antes mesmo eu fui dar uma olhada na legislação, nas novas legislações, depois
com esse advento da internet, que trata, que deu para a gente a possibilidade de fala, mas ao mesmo tempo que deu o espaço de fala, também deu o espaço para o cometimento de diversos tipos de crime, inclusive esse. E as imagens, os vídeos, eles são circulam na velocidade da luz. Então, com pouco tempo, você pode ter sua vida destruída por conta dessas imagens. E, assim, dos poucos diálogos que tiveram no filme, os que mais me causaram reflexão foram o primeiro diálogo que ela teve com as supostas amigas dela, né? Em que uma delas pergunta por que ela transou com um cara de primeira, né? Então já transfere para ela a culpa, né, do que aconteceu. E aí ela fala, a vítima, né? A vítima fala que eu estava chapada. Aí a amiga continua, né, assevera, mas você sabia que estava sendo gravado. Então, esse jogar a culpa para a vítima é muito danoso, né? Acaba destruindo vidas. Recentemente, eu vi na internet, eu confesso que eu não chequei a veracidade da informação, mas eu vi que a Mia Khalifa fez uma petição pedindo, implorando para que as pessoas retirassem os vídeos dela, né, da internet, os vídeos, as fotos. Então, assim, é como se a internet fosse uma terra sem lei, em que você joga fotos íntimas das mulheres, joga vídeos, e aí fica por isso mesmo, e eternamente você vai ter que estar aprisionada àquela situação vexatória, aquele crime que você foi vítima. É isso. Raquel, você quer contribuir também com o debate sobre esse polêmico filme? Boa noite, né, a todas e a todos, a Ana, a Pamela e a Jéssica. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, é um prazer estar dividindo essa fala, né, com duas pessoas que eu gosto muito, né, que é a Pamela e a Jéssica, ambas Jéssicas, né, com você, Ana. E aí, né, o filme, ele realmente choca. Eu acho que o que a Jéssica falou, né, de realmente ser o silêncio, né, ele se expressa através do silêncio. E eu acho que tem essa pegada mesmo da gente ficar angustiado por diversas partes do filme. Quando a Lê está passando por situações de violência, você sente a vontade de salvar aquela menina, né, do que ela está passando. E eu acho que isso, né, na verdade, é muito a realidade que adolescentes passam, né? Eu acho que, às vezes, quem assiste o filme vai dizer, mas por que ela não falou, né? Porque, muitas vezes, adolescentes, né, principalmente adolescentes, eles são silenciados, né? E aí a importância do diálogo, né? Ela não tem um diálogo aberto com o responsável dela, que é o pai, né? E não que o diálogo fosse evitar a violência, né? Mas o diálogo ia ajudar ela a superar a violência, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção é isso, de que ela ela passou por tudo, ela já estava passando pelo luto de perder a mãe, e passou por essa situação de violência que o filme, de fato, coloca de uma forma ampliada, né? Mas isso não significa que, na realidade, nós não tenhamos jovens, e especialmente mulheres. E quando a gente fala desse assunto da pornografia de vingança, né, a gente sempre tem que refletir. Poxa, a pornografia de vingança, lá no vídeo que tem uma pessoa fazendo sexo, não tem só uma mulher fazendo sexo, tem a mulher e o homem. Mas os rebatimentos negativos sempre recaem para nós mulheres, né? E isso é retrato dessa sociedade machista, né? Dessa sociedade que é moralista, falso moralista, na verdade, porque se a gente for pegar pesquisas, né? Uma coisa que eu acho que eu já falei até em outra live, o número de acessos a sites pornôs no Brasil, assim, é um dos campeões, só perde para os Estados Unidos. Então, os nossos amigos, né, os nossos pais, os nossos tios, eles estão lá consumindo a pornografia. E um dos
Dentro da pornografia, das ramificações que mais cresce é esse porno amador, é o caiu na net. Né? Então, se existe, se é reverberado, é porque a sociedade, de certa forma, pactua com isso. Né? E o exemplo da minha Califa, né? Califa, é verdade, né? Aconteceu mesmo isso com ela solicitou, ela vem sofrendo muito, né? Em relação a isso, ela passou só 3 meses na indústria pornográfica e os vídeos dela são os mais assistidos, né, no mundo. E depois da pornografia, se você for colocar o nome dela no Google, ela é lembrada só por isso. Mas depois que ela fez os filmes pornôs, ela fez uma faculdade, ela tem toda uma formação, uma profissão, e que ela não é lembrada por isso. Ela é lembrada pelos vídeos pornôs, né? E aí, volta essa questão de que sempre somos nós mulheres que somos punidas. Isso, além de ter uma relação direta, né, com essa reprodução do machismo, é importante uma coisa que o filme traz, e quem reproduz não é só os homens. Nós mulheres também reproduzimos, né? Isso é assustador. Por isso que é a importância da gente estar conversando sobre feminismo com outras mulheres, com adolescentes, né? Para que no futuro, de fato, nós tenhamos uma sociedade que não perpetue, né, essas práticas machistas. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no filme é esse silenciamento que é expresso lá no roteiro do filme, mas que tem a ver com essa questão dela não ter com quem falar de verdade. Então, ela sofre a violência de forma silenciada, e a escola, né? A escola também não percebe o que ela está passando, né? Então, a Ana passou, faz 2 semanas que a Ana vem falando sobre essa perspectiva do exposed, né? Sobre a questão do papel da escola. Durante a semana ela tem lives direcionadas para a educação, e aí a gente vê de fato como é importante a escola na percepção, né, das violências que as adolescentes venham a sofrer. Né? E a escola que a Lê estudava, né, não estava nem um pouco atenta a isso. Estava atenta se a menina estava fumando maconha ou não, porque ela teve que fazer lá um teste de antidoping. Né? Então, a importância da escola nesse processo de combate à violência. Porque o filme, a gente está trazendo a perspectiva, claro, né, da pornografia de vingança, mas através da pornografia de vingança, ela passou por algo que é muito comum dentro das escolas, que é o bullying. Né? Então, é algo que adolescentes estão expostos, né? E em sua grande maioria, mulheres. Inclusive, essa perspectiva do bullying, hoje a gente utiliza esse nome, mas é uma prática que, inclusive, sempre aconteceu nas escolas e que foi naturalizada, é coisa de menino é assim mesmo. Gosta de brincar, de implicar uns com os outros, né? Então, sempre foi naturalizado. Que bom que agora a gente pode discutir sobre esse assunto, dizer que não é legal você tratar o outro de uma forma violenta, seja ela uma violência física, uma violência psicológica. E quando a gente traz para a perspectiva da internet, né, do cyberbullying, da pornografia de vingança, é importante uma coisa que a Jéssica falou, né? As pessoas acham que a internet é terra sem lei, mas não. A internet é uma terra com lei, sim. Pode até demorar, né? Mas os casos mostram que as pessoas, elas são punidas, sim, né? Se elas cometem algo contra outra pessoa na internet. Eu queria pegar agora uma perspectiva que foi apresentada sobre essa questão do bullying também, que é o não falar, né? Geralmente o que a gente vê nas redes sociais são coisas boas. A gente gosta de colocar imagens boas, bonitas, né? A gente não bota imagens feias, a gente não coloca notícias ruins, pelo menos não do ponto de vista nosso, né? Até porque as pessoas não querem saber coisas ruins nossa. E até onde esse não querer saber que a gente acaba transferindo para a rede social tem a ver mesmo com as nossas vidas. As pessoas não estão dispostas a ouvir se você está mal, né? Geralmente, quando você pergunta como você está, não é querendo saber se você está mal. Né? Criou uma formalidade de oi, tudo bem? Oi, como está? E como você está? De fato, não abre portas para você poder dizer o que algo de ruim está acontecendo com você. Então, não falar sobre a violência que você está passando, eu acho que é muito cultural disso. Eu digo isso do ponto de vista como professora,
como mãe, né? Eu sempre digo para o meu filho, o mais velho, quando estava na idade escolar, que passou por bullying, né? A pessoa que pratica o bullying, ela é tão covarde que ela procura a vítima, aquela pessoa que ela identifica como inferior, mais frágil, né? Então é aquela pessoa ou é autista, ou é negro, ou é mulher, ou é gordo. Ele procura o que a sociedade exclui, né? O que a sociedade vê como ruim ou como defeito, e em cima disso ele vai praticando a violência. E uma das coisas que eu sempre dizia era, filho, olha, fala com a professora, mas mamãe, ela não vê, ela só vê quando eu reajo. Nós, professoras, a gente está geralmente virada de costas para vocês. E a pessoa que pratica o bullying, ela é tão covarde que ela faz exatamente no momento que a gente não está vendo. E aí a professora só vê a reação, ela não vê a ação, né, de quem pratica o bullying. Enfim, é um debate muito, muito sério que a gente precisa estar colocando sobre a questão da violência, né, porque bullying é violência, sobre violência emocional, psicológica, que leva à depressão também, né, leva ao risco de vida, né, ao suicídio, como no caso de um dos filmes que a gente assistiu, Ferrugem, acabou levando a adolescente, né? Então, assim, como é algo da exposição da imagem, né, a pornografia de vingança, ela é mais comum, não apenas exclusivamente aí, mas ela é mais comum nas adolescentes em idade escolar, né, a gente também vai colocar essa temática do bullying atravessando isso, né, porque tem a ver com inferiorização, com violências diversas, né, o tempo todo, insistentemente, né, então a gente acaba atravessando essa temática também do bullying, quando a gente fala sobre pornografia de vingança. Tem uma coisa interessante dos dois filmes, tá, tanto o brasileiro, Ferrugem, como o mexicano, que é a ação da polícia, da justiça. A Raquel disse, olha, reforçou, né, o que a Pamela já colocou sobre a internet não é terra sem lei, é verdade. Mas as leis sobre as ações na internet, as ações criminosas na internet são muito recentes, né? Então a gente vai ter sobre essa questão da mulher, 2012 com a Carolina Dickmann, a gente vai ter em 2019 a Lei Lola, né, que é também relacionada à pornografia de vingança, que inclusive coloca a Polícia Federal aí como uma das pessoas que pode, uma das instituições que pode estar agindo contra a pornografia de vingança, porque também requer uma pesquisa de internet, de computador, enfim, que muitas vezes o cara é tão covarde, que não necessariamente é o namorado, né? Geralmente sim, mas às vezes é um outro que pega o celular, enfim, que tem acesso aí às informações, às imagens e acaba divulgando. A Ana diz assim, exatamente, é quem reage, bom, não li o restante, foi tirado aí do ar. Mas, enfim, o papel da polícia brasileira, aqui coloca o seguinte, tá? A gente não chega até o final do filme vendo o interrogatório do menino que divulgou a imagem. A gente fica, inclusive, curiosa, né? Porque parece que ele está indo ao julgamento, a gente não sabe, porque ainda é muito pouco o acesso à justiça a esse tipo de caso, na minha opinião, né? Quando chega, geralmente, é quando já se tornou um caso já bem agravante. Por exemplo, quando eu disse que levei a jovem à DCA, foi para evitar que as imagens fossem divulgadas. Então, acabou que essa medida de levar antes, né, para a polícia, fez com que se evitasse que ele fizesse a ação, né, de ter colocado, de ter publicado a imagem. Primeiro, nesse caso que eu vivenciei, que eu presenciei, veio as ameaças. Nos outros casos, talvez nem tenha ameaça, né? Pelo menos os dos filmes nem teve ameaça de postar e de publicar a imagem. Foi feito, né, o sexo foi feito e imediatamente eles já postaram aí nas redes sociais sem autorização da vítima, né? Mas no caso em que eu presenciei pessoalmente, a menina vinha sendo ameaçada e aí a gente pôde então entrar na delegacia e aí ele foi chamado e aí se evitou essa exposição da imagem dela. Então eu acho que é algo ainda muito inicial do ponto de vista legal e da justiça brasileira, essa questão da pornografia de vingança, né, como a gente trata, como a gente deve tratar. No segundo filme, que é Depois de Lúcia, o mexicano,
a polícia ela foi tão que nem sequer foi tão ruim que nem sequer ela chamou, porque eram menores de idade, não poderiam ser interrogados, né? Não, a gente não vai chamá-los para saber o que foi que aconteceu de fato com a Alê, né, a Alejandra, a gente não vai chamá-lo porque são menores de idade, a gente não pode interrogar. E uma outra coisa interessante na passagem do pai da Alê, conversando com um policial, acho que com um delegado, que ele questiona, né, a moral da vítima, quando ele diz assim, ela fez um teste antidoping e esse teste deu positivo, né, tipo assim, e insistiu, né, acabou sendo insistente, porque perguntou várias vezes sobre o uso de drogas, ela era usuária de drogas, ela, né, várias vezes, tipo assim, querendo inferiorizar ou justificar algo que é terrível, que mesmo que ela fosse uma usuária de drogas, ela poderia usar todos os dias, não justifica, né, o fato da exposição da imagem dela sem autorização dela, né, então, assim, são coisas, são morais terríveis, né, que colocam a mulher sempre como a culpada, e a própria justiça, a pessoa da justiça, querendo responsabilizar e culpar a vítima o tempo todo, a mulher. Por isso que é tão difícil para nós mulheres denunciar, porque quando a gente fala, né, seja para a justiça ou seja para alguém, a gente já é moralmente questionada, moralmente culpada, né, pelo que a gente praticou, sendo que é algo que todo mundo faz, ou a maioria das pessoas fazem, né, então, assim, é muito ruim e acaba fazendo com que nós, mulheres, não façamos a denúncia, né, porque aí já a própria autoridade, a própria polícia vem e questiona, né, é complicado isso, quer colocar como a culpada, a vítima sendo a culpada, é bem complicado. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre vários aspectos aí do filme também que foi colocado. Pamela, você quer colocar alguma coisa? Quer apresentar alguma coisa? Eu acho que a única coisa que eu queria levantar, né, que já foi levantado sobre a questão do silêncio, é que muitas vezes você nota no filme que ela tinha um bom relacionamento com o pai, mas ela via o pai sofrendo devido ao luto da mãe, e por isso, ela mesmo sofrendo os abusos, ela decidiu não contar. Eu acho que como uma tentativa de cuidar daquele pai que já estava passando por uma dor. E ela começou a sofrer sozinha. E uma coisa que, assim, dá uma vontade realmente, como a Raquel falou, de salvar ela, entrar lá no filme e salvar ela, é porque ela começa a não mais reagir, ela não mais reage. As pessoas fazem algo com ela e ela não reage mais. Ela fica literalmente paralisada. E isso é muito danoso, né? Porque ela fica totalmente desprotegida e sem nenhum tipo de rede nem amparo. E a questão das drogas, mesmo eu tendo assistido ele todo em espanhol, né, falando tudo em espanhol, ele fala, eu acho muito bonita a fala do pai, porque ele, assim, eu acho até, porque todo mundo fuma na festa, e ela não fuma, né, ela disse para o pai dela que não ia fumar mais e que não ia fazer mais isso, e ela não fumou, e ela chorou depois, né? E quando o pai dela foi falar, e o policial disse, mas ela usava drogas, deu positivo. Ela não usava mais, ele não. Aí ele dizia, não, ela usava, tem certeza que ela não usava? Para tentar realmente fazer essa inferiorização. E ele disse com todo, né, a firmeza, assim, não, ela não usava. Então, eu acho que realmente, talvez, se ela tivesse, né, não tido tanta essa pressão dessa questão machista, de que eu não posso desonrar minha família, que realmente é nesse sentido que a pessoa faz, né, de não desonrar a família, talvez, realmente, esse pai, ele poderia realmente ter ajudado essa menina, né, e eu acho que em muitos casos, se não tivesse tanto essa barreira de desonrar a família, seria muito mais fácil de combater, né? Mas é uma realidade que ainda não se mudou tanto quanto deveria, né? Antes de passar aqui para Jéssica
Eu vou só ler aqui alguns comentários. A Laura está comentando aqui. Não se escuta criança e adolescente. Quando se escuta, não se valoriza, não acredita, né? Exatamente. A Jane diz assim: eu sofri bullying na adolescência na escola que estudei e foi no colégio católico. E alguns dos meus agressores, colegas, anos depois, pediram desculpas. Que bom que pediram desculpas, né? Reconheceram o erro. Mas que pena ter passado pelo bullying, né? Olha, Diana, o bullying gera uma rede, ciclos de violências. Existem vários grupos na internet de garotos rejeitados que acreditam que merecem o melhor, mas lhes é negado. Então, criam grupos de vinganças que têm como alvo meninas, negros, etc. Falo desses grupos de Deep Web, onde eles se tratam como guerreiros. Nossa. Karina Almeida diz assim: o bullying é extremamente perigoso para crianças, adolescentes, tornam adultos depressivos. Ó, o Vitor. Boa noite, Ana Karina. Boa noite, Vitor. A Ana diz assim: e pior de tudo é que outras mulheres colaboram com a divulgação da ridicularização dessas mulheres. Exatamente, foi colocado aqui também na live. A Karina continua e diz assim: a violência simbólica em 2007 foi tema do meu artigo na faculdade. Que legal, Karina, olha que bacana. Tem a lei e da cadeia. Tem lei e da cadeia, exatamente. A Alana diz aqui: Raquel Vieira, maravilhosa. Olha aí, Raquel, que legal, Alana. A Ana diz assim: exatamente, quem reage ainda é dado como pessoa que causa dano. A Karina ainda fala: moralmente molestada, né? Nossa sociedade extremamente machista. Importante a procura da justiça para que o agressor entenda que ele pague pelos seus atos. Às vezes uma criança fragilizada por bullying desenvolve vários distúrbios emocionais e psicológicos. Interessante, viu, Karina? E uma outra coisa que a gente acabou tendo, acho que a Laura, se ainda estiver aí, vai concordar, tendo a perspectiva, infelizmente, né, a gente percebeu nessa ação do Exposit Portal, é que as leis, né, aí eu vou já passar para a Jéssica, as leis, elas ainda precisam avançar muito em relação às mulheres, muito, não é só o delegado, a policial que chega a questionar a vítima, a roupa, o horário, né, ou então ela usou maconha, uma vez que ela provou maconha e fez o teste antidoping, já estava sendo rotulada como viciada, e mesmo se fosse, não justifica, né? Então, essa justiça, com o Exposit Portal, por exemplo, a gente fica, caramba, tantos assédios, mas as vítimas de assédio tendo que provar, tendo que ter print, tendo que... mas claro, tem que ter prova para que, né, inocentes não sejam culpabilizados. Verdade, a gente não quer que inocente seja culpabilizado. Mas a gente permite, nessa sociedade machista, que as mulheres continuem sendo vítimas, né? Mesmo que não consigam provar. Não conseguiu provar, pode, continua aí sendo vítima. E aí o nosso olhar enquanto dentro de uma sociedade machista, nós que eu falo, todos nós, sociedade, né? A gente se choca muito com o filme, é muito ruim a gente ver as cenas de violência que a Lê, a protagonista, passa. Mas no final, eu vou dar spoiler total agora do final, no final, quando o menino é morto pelo pai da Lê, nossa, é muito mais pesado. Olha só, a gente se choca muito mais, que merda, com essa morte do menino, que foi bárbara, mas as violências que a Lê passou também foram muito bárbaras. E na vida real, quem se mata são as meninas. São as meninas que estão se matando, estão cometendo suicídio por causa dessas violências que elas sofrem ao ter exposição das suas imagens sem autorização delas. E a gente não pode banalizar isso, a gente não pode achar que isso é aceitável, porque não é para ser aceito isso. A gente precisa avançar e enxergar que nós, mulheres, devemos, merecemos, somos gente. A gente não é tratada como gente, porque o homem é mais gente do que nós, mulheres. Quando eu falo gente, é do ponto de vista, da perspectiva do respeito que o homem adquiriu na sociedade. O homem respeitado, o homem visto como pessoa. Mas a mulher é tratada como gente. Não como homem. Por que a gente é sempre uma pessoa inferior, né? Então, infelizmente, a gente tem muito que mudar e a justiça, ela precisa avançar nisso, né? Porque que nós somos vítimas, enquanto não tiver prova, a gente pode continuar sendo vítima. Não é para ser assim,
né? É muito mais comum as meninas serem vítimas do que alguém, uma mulher malvada, condenar ou julgar um homem por algo que ele não fez. É muito mais comum nós mulheres sermos vítimas, né? Então, disso a justiça precisa ter certeza que é a realidade do que acontece. E agora eu passo para a Jéssica Rodrigues, nossa advogada aqui também nessa live, aqui para estar debatendo um pouquinho dessa temática e colocando o dedo nessa ferida tão cruel para nós mulheres. Jéssica, vai lá com você. Né? Porque toda investigação ela se inicia numa delegacia, com a polícia, e assim, aquela fala do policial de ela é usuária de drogas, é como se o fato dela ter usado drogas, o fato dela ter fumado maconha, dê legitimidade para que a pessoa cometa o crime com ela. Então, assim, o primeiro contato que a vítima tem é numa delegacia, é com um policial, é com uma estrutura extremamente machista, extremamente patriarcal, que não está preparada para receber essas vítimas. Então, você dá à vítima, você retira da vítima toda a dignidade dela. Quando você direciona ela para uma rede que deveria ser de apoio, mas que é uma rede que vai, ao invés de ajudá-la a solucionar aquele caso, ao invés de punir a pessoa que cometeu aquele crime, vai culpabilizar e vai dar a ela o ônus de provar que ela foi vítima daquela violência. Então, isso é muito sintomático da polícia, do sistema policial como um todo e da justiça. É uma justiça patriarcal, é uma justiça que não está preparada. Sim, temos leis que protegem, temos leis, inclusive com penas de detenção, mas que são leis que, na prática, elas são muito mais simbólicas do que efetivamente trazem uma sensação de justiça. Por exemplo, no caso do filme, os agressores, as pessoas que estavam cometendo a violência, eram todos adolescentes, todas pessoas, todos menores, né, que precisariam do acompanhamento dos pais, de um responsável. Então, toda essa questão, ela inviabiliza que a justiça que a vítima merece que seja feito, na prática não acontece. E não é só no filme, é na vida real. Eu já acompanhei uma moça que ela teve que bater em várias portas para conseguir fazer um boletim de ocorrência, porque ela tinha sido vítima de um estupro. Uma delegacia manda para ir para um canto, outra delegacia manda para ir para outro, e você fica sem assistência. A mulher fica sem assistência. A grande maioria das pessoas que estão nas delegacias, na frente das delegacias, além de serem machistas, são homens. São homens que não têm preparo, não têm preparo psicológico, não têm preparo emocional, não tem conhecimento sobre aquilo. Então, a vítima, ela realmente fica... A justiça, ela deixa muito a desejar. Existem leis para punir, mas são leis que são com penas extremamente baixas, então acaba que, na prática, não há o encarceramento dessas pessoas, certo? Então, tudo isso causa uma sensação de impotência na mulher, como se a gente tem que lutar todo dia para permanecer vivo, e permanecendo vivo, a gente tem que lutar todo dia por essa justiça que luta contra nós. Não em nosso favor. É isso. Por ter sua família visibilidade exposta. A Jane diz assim: precisamos ter um judiciário feminista. Há poucas juízas e magistradas para atuarem nos casos de temática das mulheres. Só haverá uma melhor justiça quando as causas femininas estiverem nas mãos de magistradas de formação feminista. Ou seja, a James, ela chama a atenção que não basta ser mulher, tem que ser mulher feminista. Então, tem que ter mais policiais mulheres feministas, delegadas mulheres, juízas
feministas. Então, assim, que levantem a bandeira da defesa da mulher, que reconheçam que essa sociedade a gente precisa de estar de igual para igual para poder ser encarado, inclusive, do ponto de vista legal, né? Já que, teoricamente, a lei diz que somos iguais, né? Perante ela, a lei, e, na verdade, a gente sabe que, na prática, não é bem assim, né? As mulheres quando chegam à delegacia, elas já vão chegar tendo que se justificar, tendo que pensar como é que vai ser, como ela vai sair de lá sem ser a culpada, né? É muito importante essas declarações, porque, assim, uma das coisas que eu venho afirmando o tempo todo é que nós somos mais da metade da população e as leis são feitas por homens, né? O poder todo é dirigido por homens, né? Por homens machistas, homens que odeiam as mulheres, homens brancos, homens que não querem saber, muito pelo contrário, não querem abrir mão dos seus privilégios de machistas, né? Então a gente vai ver isso em várias situações, até mesmo dentro da própria escola, né, como o caso aí da exposição aí dos casos de machismo em relação às alunas que eram assediadas por professores, né, alguns desses professores. Enfim, a gente tem aqui bastante contribuição aqui das pessoas, tá? Vou passar agora para a Raquel e depois a gente já vai fechando aí, mas antes vamos ouvir aqui a Raquel e depois a gente vai preparando aqui o nosso fechamento, tá bom, mulherada? Oi, Jana, tudo bem? Eu já posso também já ir me despedindo, né? Já ir para o fechamento, pode ser? Uma das coisas que eu gostaria de abordar é que a gente falou do silenciamento, né? Da personagem que se expressa contra os adolescentes. E aí, recentemente, nós tivemos essa quebra de silenciamento na cidade de Fortaleza, né? Um movimento que veio, né, não apenas na cidade de Fortaleza, mas em Sobral, Maranguape, né, recentemente, Maracanaú, aonde adolescentes, a maioria delas, resolveram expor, né, essas práticas. E que tudo isso começou, no caso de Fortaleza, com jovens, né, que haviam sido expostos em um grupo de WhatsApp de homens, de meninos, né, adolescentes, meninos não, né, de adolescentes do sexo masculino. E aí, essas jovens estavam sendo expostas nesse grupo e resolveram, né, expor isso na internet, né, e eu penso que nós temos que fortalecer, não a cultura do cancelamento e tal, enfim, mas fortalecer, né, essa questão do falar, né, de que essas adolescentes, elas precisam se expor, e de fato, elas sofreram pornografia de vingança, e a forma do exposed é uma vingança também, de você ter sido ferida, e que muitas vezes, né, como a gente conversou, essa justiça, ela não vai dar conta. E algumas pessoas acham que vão ter que fazer, de fato, justiça com as próprias mãos, como aconteceu no filme, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o movimento ele foi importante para dizer que sim, isso existe, e que sempre foi uma prática na sociedade, de maneira geral. Tanto que quando o movimento ele ganhou uma grande proporção, que saiu do cenário dos grupos de WhatsApp para as adolescentes que eram abusados dentro da escola, isso ganhou uma proporção gigantesca. E essa prática, né, de assédio por parte de professores a alunas, isso acontece desde muito tempo e sempre foi naturalizado, né? O professor, ele sempre achou que ele, por estar num patamar, né, de destaque, ele poderia, né, estar abusando, estar assediando meninas, e muitas vezes esse assédio partiu para a perspectiva mesmo do abuso, né? Em 2003, eu terminei meu ensino médio em 2003, então nos anos 2000, isso era uma prática comum do colégio que eu estudei, onde professores, né, mantinham relações com alunas em laboratório do colégio, em salinha da piscina, e que a gente sabia isso era naturalizado. E muitas vezes, né, essa jovem, ela também é colocada como na perspectiva, mas ela estava querendo, não sei o quê, né? E aí a gente não consegue entender o que é a dimensão do assédio, né? O professor, ele está lá no patamar e está se utilizando, né, do papel que ele está ocupando de admiração, de superioridade, né? Nós estamos falando de adolescentes de 15, tá
14, 13 anos. Então, essa prática ela não pode ser naturalizada. Eu acho que a gente tem que fortalecer mesmo que essas adolescentes, elas tenham voz, né? Não sei se diante dessa cultura aí do escrachamento, do cancelamento e tal, mas outras formas que essas adolescentes se sintam seguras para compartilhar o que vem acontecendo com ela, né? Com elas, e que a gente evite, né? Mais Lúcis por aí, né? Ou Lúcis, mais Alês por aí, né? Que as meninas elas se sintam, né? Confortáveis para partilhar conosco, né? Ou com amigas feministas, ou com a professora feminista, ou com os responsáveis, mas que elas não se silenciem. E isso precisa ser falado, e aí a live ela tem essa importância, né? Nós temos essa importância no nosso dia a dia, né? Nós convivemos com outras mulheres, nós usamos as nossas redes sociais para conversar com outras mulheres, com adolescentes também, e que a nossa voz sirva para que essas meninas elas se sintam confortáveis para expor os assédios e as violências que elas enfrentam no cotidiano delas. Ótimo. Pamela, vamos aí para o fechamento aí, se você puder falar um pouquinho aí. Primeiro, agradecer a sua participação aqui, ter aceito o convite, tá, Pamela? Muito obrigada. Muito boas suas falas. E aí, para a gente ir fechando, passo agora para você. Primeiramente, eu agradeço, né, pelo convite, agradeço por poder estar aqui, tendo esse debate com vocês, que é extremamente importante, né, e necessário, porque, como a própria Raquel já falou, todas essas questões de exposição, de questão de assédio, de abuso, elas não são de hoje, só que hoje, né, hoje nós temos muito mais mulheres feministas que lutam, né, e que não aceitam serem expostas ou não aceitam essa realidade machista e que vai lutar, né, para esse patriarcado cair e que caia, né. Então, eu só tenho a agradecer, né, todo o debate e espero que nós possamos cada vez mais não nos calar, não nos silenciar, né, que nós possamos nos unir para poder que todo esse machismo e que toda essa sociedade que prega essa falsa moralidade que venha a se tornar uma sociedade mais feminista, porque como a Karina já pontuou, o feminismo ele não faz bem só para a mulher, ele faz também melhor para o homem, então que todos nós possamos utilizar desse feminismo em nosso favor. Obrigada, Pamela. Passar aqui para a Jéssica. Jéssica, ficou bem à vontade aí para a nossa despedida. Karina, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui, a Raquel, que é uma mulher que eu admiro muito, Pamela, que eu acabei de conhecer, você, Karina, também é uma mulher que eu admiro bastante, e assim, dizer que é extremamente importante a gente levantar a bandeira do feminismo na justiça. Então, assim, as pessoas que compõem os quadros da justiça, elas precisam ler sobre o feminismo, elas precisam saber o que é o feminismo, elas precisam colocar o feminismo na frente das investigações, das relações, dos processos, porque só assim é que a gente vai conseguir fazer justiça, né? Que é o ideal da justiça, é fazer justiça, é equidade. Então, a gente precisa, por meio desse feminismo, humanizar as mulheres, certo? Então, eu gostaria de agradecer, dizer que eu fico à disposição para vocês, para qualquer pessoa que precisar de um apoio jurídico relacionado a isso, tá? E boa noite, obrigada. Bom, eu que agradeço a todas vocês, tá? Pamela, Jéssica e principalmente a Raquel, né? A Raquel que está aí nesse apoio super forte aí. Sem a Raquel, a gente já nem conseguiria mais fazer essas lives aos domingos, que tá bem puxado o ritmo. E vamos pensando aí no próximo Assista Mulheres, se vocês quiserem, alguém quiser aí
mandar proposta de filme temático, com a temática de mulheres, né? Preferencialmente, óbvio, feminista, né? Vamos parar de, pelo menos, chorar um pouquinho, vamos ver se a gente escolhe um filme mais forte, porque falar de mulheres, gente, é falar de muita dor, de muita violência, e a gente fica mal pra caramba depois desses filmes, e dependendo do horário que a gente assiste, a gente nem dorme direito, né? Então, muito obrigada a vocês por terem assistido, tá? Eu sei que não é tão bacana assim, mas é muito bom a gente botar para fora isso com outras mulheres, discutir, a gente precisa mudar, sim. A gente não quer mais uma sociedade nem com bullying com nossos filhos, com as meninas, muito menos, né? E muito menos exposição de imagens por algo que é comum. Meninas, não é errado fazer nudes, meninas, não é errado. Não é errado fazer sexo, gente, todo mundo faz, ou vocês acham que a gente nasceu como, hein? Pelo amor de Deus, né? Cegonha não dá, né? Então, assim, a gente tem que tratar dessa... E olha, e quando a gente não diz que isso é normal, que isso acontece, o povo começa a fazer sexo muito mais cedo, né? Porque a gente vê os filmes e os casos na vida real, com 14 anos, o pessoal já tá transando, a gente precisa explicar direitinho o que isso traz para a vida das mulheres e para a vida dos homens também, o fazer o sexo, né? Então, a educação sexual, ela é necessária, ela é urgente, ela é importante, para ser tratada com seriedade mesmo, porque a coisa, ela abre para muitas outras discussões aqui. O sexo não é só... Não traz só o prazer, né? Pode trazer a dor aí, no caso da exposição das imagens, quando ele é filmado ou quando ele é fotografado, e a gente precisa parar com isso, né? A gente precisa ter o ponto de vista das coisas. A gente só nasce uma vez, né, gente? A gente precisa ser feliz nessa vida, e são tão poucas as coisas que nos dão prazer, ainda tornar isso algo ruim e perigoso para nós, mulheres, né? Porque se fosse para divulgar a imagem de homens, estava tudo bem, né? Mas quando é quando são as imagens das mulheres, é para nos agredir, nos violentar. Então, a gente precisa fazer mais debate de mulheres, empoderar mais mulheres, mostrar que a sociedade ela não está certa e você está errada, é o contrário. Você, menina, está certa. A sociedade é que precisa mudar, e precisa mudar muito, do ponto de vista da lei, né? Então, precisa de um legislativo com mulheres feministas, precisa de um judiciário com mulheres feministas, isso que foi apresentado aqui. Então, nós temos muito que mudar mesmo, tá? E as discussões de mulheres passam por todos os espaços, todos os aspectos da sociedade. Obrigada demais, Pamela, Jéssica e principalmente a Raquel, por ter feito essa ponte entre nós, tá? Muito, muito, muito bacana. E boa noite a todos e a todos que nos assistiu aqui. Assista o filme depois de Laura. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada, beijo.